Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero refutar uma historinha contra a Igreja Católica, né, que é muito difundida no meio protestante. Que é aquela historinha de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Quem nunca ouviu protestante falar isso, né? É muito comum você ver protestantes difundindo essa história, dizendo que não, foi Constantino que fundou a Igreja Católica. E a Igreja Católica não é de origem apostólica. Por quê? Eles inventaram isso porque os protestantes não aceitam que a Igreja Católica é a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para não aceitar isso, eles têm que negar também que a Igreja Católica tem origem apostólica. Porque se eles aceitam que a Igreja Católica tem origem apostólica, então necessariamente eles teriam que aceitar que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E para não aceitar isso, inventaram uma suposta origem posterior da Igreja Católica. Daí veio essa historinha de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Né? Eles inventaram a historinha de que no século IV Constantino fez um sincretismo entre o cristianismo e o paganismo romano, e daí teria surgido o catolicismo, a Igreja Católica. É uma história inventada, né? Da onde eles tiraram isso, vai lá se saber, né? É uma historinha totalmente inventada, e além de não ter nenhuma fonte histórica que corrobore isso, as fontes patrísticas anteriores a Constantino mostram outra coisa. Mostram que a Igreja, antes de Constantino, desde a era apostólica, desde os apóstolos, já era católica e romana. Né? Bom, eu vou começar essa refutação mostrando aqui um vídeo, né, de um historiador profissional agnóstico, né? Agnóstico é aquele cara que acredita que Deus ele é uma luz inacessível, que você não tem como alcançar Deus pela razão, enfim, não tem como provar nem se Deus existe, nem se Deus não existe. Enfim, resumindo é isso. Então, é o professor de história agnóstico, ou seja, historiador profissional, autoridade no assunto, alguém que estudou, que entende do assunto, e agnóstico, não é cristão, muito menos católico. Tem alguém que não teria motivo nenhum para mentir em favor da Igreja Católica. É alguém acima de qualquer suspeito para falar desse assunto. E eu estou me referindo ao professor Jonathan Metz. Ele tem um canal no YouTube, né? prof.jonathan Metz, né? E nesse canal ele postou um vídeo, há tem um tempo, né, de mais de uma hora, onde ele fala sobre a origem da Igreja Católica. E eu vou mostrar um trecho desse vídeo. Vou deixar o link do vídeo na descrição para quem quiser assistir o vídeo inteiro. Né? Mas quem for assistir o vídeo inteiro é bom lembrar que ele não vai atribuir origem divina à Igreja Católica, porque ele é agnóstico. Mas ele mostra no vídeo que a Igreja Católica vem da era apostólica. Né? E ele começa o vídeo já falando que não existe respaldo nenhum nas evidências históricas para dizer que o catolicismo surgiu no quarto século. Vou mostrar aqui o trechinho do vídeo dele, né? Para a gente começar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Atualmente é bastante comum encontrarmos muitas pessoas que acreditam que a Igreja Católica foi fundada ou então se originou a partir do quarto século, seja com Constantino, a partir do Concílio de Nicéia do ano de 325, ou ainda nas décadas finais do quarto século com o imperador Teodósio, mas especificamente a partir do Édito de Tessalônica, que foi responsável então por fazer com que o cristianismo se tornasse, a partir deste momento, a religião oficial do Império Romano. No entanto, ambas estas ideias de dizer de que o catolicismo surgiu no quarto século, elas simplesmente não têm nenhum respaldo nas evidências históricas. Para nós compreendermos a história do catolicismo e as origens da Igreja Católica, nós temos de ainda voltar muitos e muitos anos antes de Constantino. Nós temos de voltar mais de 200 anos antes, ainda no início do período pós-apostólico da Igreja. Bom, então, né, já dá para ver que ele foi bem claro, né? Essa história de que o catolicismo e a Igreja Católica surgiu no quarto século, não tem nenhum respaldo nas evidências históricas. Não tem nenhuma evidência histórica que corrobore isso. Quer dizer, é uma história inventada. Né? E agora, como eu disse, além de ser uma história inventada, as fontes históricas anteriores a Constantino mostram outra coisa. Mostram que a Igreja era católica desde os apóstolos. Né? É o que eu vou mostrar. Em primeiro lugar, né, eu vou lembrar que a catolicidade da Igreja existe desde o início. Desde que nosso Senhor Jesus Cristo envia os apóstolos para pregar o Evangelho, desde ali a gente vê a catolicidade. Né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo manda os apóstolos pregar o Evangelho, ele manda pregarem todas as nações. Né? Lembra de São Mateus 28, ali, a partir do versículo 18 a 19, ele vai dizer, né? Ide por todo mundo, né? E fazer discípulos de todas as nações, os batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né?
E também São Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo mandou os apóstolos pregar o evangelho ao mundo inteiro. Por quê? Porque a mensagem do evangelho é para todas as pessoas, para todo mundo. Não é? Por isso, católica, né? Quer dizer, universal. Porque leva a salvação para todos. Porque todos podem fazer parte dessa igreja. Não faz distinção, não exclui ninguém, né? É por isso que São Paulo vai dizer também em Gálatas 3, 27, 28 e 29, né? Ele vai dizer: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas vós todos sois um só em Cristo Jesus. Quer dizer, São Paulo vai deixar bem claro que em Cristo, no cristianismo, já não existe mais distinção, né? Entre judeu, grego, homem, mulher, não. São todos um. Em Cristo Jesus, todos são um. Quer dizer, todos em Cristo Jesus, dentro do cristianismo, todos têm a mesma dignidade enquanto ser humano. Por quê? Porque a igreja de Cristo é católica. Ela acolhe a todos da mesma maneira. Então, é católica. E é exatamente por isso que, desde praticamente o início, a igreja tinha esse título, esse nome, de Igreja Católica. Eu vou mostrar aqui agora o texto mais antigo que a gente tem, que usa esse nome, Igreja Católica. E ele foi escrito por alguém que conheceu os apóstolos, o Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia nasceu no ano 35, morreu no ano 107 depois de Cristo. Ele foi discípulo de São João, ele conheceu os apóstolos. E, né, no ano que ele foi levado para Roma, para o martírio, lá pelo ano 107, a caminho de Roma ele escreveu cartas para várias comunidades nas quais ele ia passando. Uma delas foi para a comunidade de Esmirna. Né? Ele escreveu a carta aos esmirniotas. No capítulo 8 dessa carta ele faz a seguinte afirmação. Santo Inácio de Antioquia, carta aos esmirniotas. Capítulo 8, aqui, está aqui na tela. Ele diz assim: onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Não foi só aqui, não. Eu vou mostrar aqui também que no Martírio de São Policarpo, 4 vezes aparece esse título. Aqui, ó, Martírio de São Policarpo, na introdução, diz assim: a Igreja de Deus que vive como estrangeiro em Esmirna, para a Igreja de Deus que vive como estrangeiro em Filonélia, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vive como estrangeiros em todos os lugares. Que a misericórdia, a paz e o amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes. A Santa Igreja Católica. Santa Igreja Católica. Quer dizer, desde o Martírio de São Policarpo, ele é do ano 155 depois de Cristo. E desde o segundo século, já se chamava a Igreja de Santa Igreja Católica, como nós chamamos hoje. Mais adiante aqui, ó. Aqui no capítulo 8, mesma obra, Martírio de São Policarpo, capítulo 8, versículo 1. Quando por fim terminou de rezar, São Policarpo terminou de rezar, lembrou-se de todos aqueles que tinham conhecido, pequenos e grandes, ilustres ou obscuros, e toda a Igreja Católica espalhada por toda a terra. Chegando a hora de partir, fizeram-no montar sobre um jumento que o levara para a cidade. Era o dia do grande sábado. Novamente, de toda a Igreja Católica espalhada em toda a terra. Então, novamente, o título, Igreja Católica, né? Mais adiante, esse título vai aparecer pela terceira vez. Aqui, ó, no verso 19, no capítulo 19, versículo 2, diz assim: por sua perseverança triunfou sobre o iníquo magistrado, e assim foi cingido com a coroa da incorruptibilidade. Está falando de São Policarpo. Né? Juntamente com os apóstolos e todos os justos na alegria, ele glorifica a Deus, Pai Todo-Poderoso, e bendiz nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas almas, guia de nossos corpos, e pastor da Igreja Católica no mundo inteiro. A Igreja Católica no mundo inteiro, novamente. Então, novamente, se referindo, usando esse título, a Igreja Católica vai se referir a toda a igreja presente no mundo inteiro. É chamada de Igreja Católica, né? E não é só aqui que a gente vai achar esse título. Aqui ó, também, no capítulo 16, tem a comunidade de Esmirna também é chamada de Igreja Católica de Esmirna. Aqui, ó. Capítulo 16, verso 2.
Entre estes, o admirável Mártir Policarpo, que foi em nossos dias mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmina. Toda palavra que saiu de sua boca se cumprir e se cumprirá. Bispo da Igreja Católica de Esmina, que se refere a uma igreja particular, que hoje nós conhecemos como diocese, né? Que hoje nós chamamos de diocese, que se refere a isso como Igreja Católica de Esmina. Bom, para se referir a uma igreja particular como igreja católica, isso só teria sentido se essa igreja particular estava unida a todas as outras igrejas particulares, todas as outras comunidades, e juntas todas formavam uma única igreja. Senão não poderia ser uma igreja católica, universal. Né? Se é chamada assim é porque essa comunidade, junto com todas as outras, formavam todas juntas uma única igreja. Né? Uma igreja católica. Então, aqui está claro, né? Agora, existe outro texto do século II, né? Que é o Fragmento de Muratori, que é um texto datado escrito por volta de 150 d.C., né? E o Fragmento de Muratori foi né, a mais antiga lista de livros do Novo Testamento. Não é uma lista completa como nós temos hoje, né? Uma primeira tentativa, né, de estabelecer um cano, uma lista assim do Novo Testamento. Mas tem um texto dele que ele fala assim, ó. Além disso, são tidas como sagradas, que está falando das cartas de São Paulo, né? Uma epístola a Fílemon, uma a Tito e duas a Timóteo. Ainda que sejam filhos de um afeto e amor pessoal, servem à honra da Igreja Católica e ordenação da disciplina eclesiástica. Corre também uma carta aos Laodicenses, outras alexandrinas, atribuídas falsamente a Paulo, mas que servem para favorecer a heresia de Marcião. E muitos outros escritos que não podem ser recebidos pela Igreja Católica, porque não convém misturar o fel com o mel. Quer dizer, já vê que... Então, esses textos que eu mostrei já deixam claro, né? O título Igreja Católica, né, é muito antigo. Desde Santo Inácio de Antioquia já se chamava a Igreja de Cristo de Igreja Católica. Então, ou seja, a gente mostra que já era católica. É claro que se a gente usa esse argumento, o protestante vai dizer, não, mas a igreja era católica, mas não romana. Eles vão usar esse argumento. Então agora a gente tem que provar que a igreja era romana. Para provar isso, eu vou começar com a Bíblia Sagrada. Né? Vou começar com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 21. A partir do versículo 33, parábola dos vinhateiros assassinos. Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: ouviu outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-o arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhes as mãos e conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca leste nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor e admirável aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: ser-vos atirado do reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Aquele que tropeçar nesta pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isto, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porque o povo que o tinha por um profeta. Então aqui Jesus conta a parábola dos vinhateiros assassinos para falar o quê? Da rejeição que Jesus sofreria da parte dos judeus. Da sua rejeição da parte dos judeus. Para falar, né? E da justiça divina sobre os judeus. Porque eles perseguiram os profetas no passado e depois rejeitaram e perseguiram e matariam o próprio Cristo. Ele próprio, né? E Jesus disse que por causa disso, por causa dessa rejeição, né? Tanto que ele cita o Salmo 117 ou 118, dependendo da Bíblia, no verso 22, que, né, Jesus fala da pedra angular, né? Que seria ele mesmo. É que eu não vou entrar nessa discussão de pedra angular e pedra base, no caso de Mateus 6,18, porque não é o foco do vídeo. Mas enfim. Jesus, ele aplica esse salmo a ele. Ele sendo a pedra angular que foi rejeitada. Né?
Quer dizer, ele está se referindo à rejeição que ele sofreu da parte dos judeus. E diz que por isso, por ter sido rejeitado, né, o reino de Deus seria tirado dos judeus e seria dado a outro povo. De fato, os judeus rejeitaram Jesus, né? Tanto que São João, no prólogo do Evangelho, São João 1:9 vai dizer, né, que Jesus veio para o que eram os seus, ou seja, para os judeus. Só que os seus não o receberam. Não o aceitaram, né? Então, Jesus diz, aqui nessa parábola ele vai mostrar aos judeus que por conta da rejeição que ele sofreria, pelo fato de ter sido rejeitado pelos judeus, o reino de Deus seria tirado dos judeus e dado a outro povo. A qual povo? Agora a gente sai daqui. Seria a igreja, mas muito mais especificamente a igreja romana. Vamos sair daqui para a carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos. Só esperar um minutinho até carregar a página aqui, né? Carta de São Paulo aos Romanos, vou começar no capítulo 11. São Paulo aos Romanos, capítulo 11. Eles escreveram para a igreja de Roma. Veja como é que ele escreve. Ó. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vou começar a partir do versículo 17. Aqui. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, fosse enxertado em seu lugar, e agora recebe seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos. Pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti. Dirás talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Sem dúvida. É pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firmes. Não te ensoberbeças antes tempo. Quer dizer, São Paulo fala da igreja de Roma como os ramos, como a oliveira selvagem que foi enxertada no lugar dos ramos cortados. Veja que ele fala, se tu, oliveira silvestre, oliveira selvagem, foste enxertado em seu lugar. Veja, tu é pronome pessoal no caso reto da segunda pessoa do singular. Quer dizer, se refere à pessoa para quem ele fala, ao destinatário dessa mensagem. No caso, a igreja de Roma. O tu, aqui, é a igreja de Roma. Quer dizer, a igreja de Roma é a oliveira selvagem enxertada no lugar dos ramos cortados. E quem são esses ramos cortados? São Paulo diz, os ramos foram cortados pela incredulidade. Lembra que Jesus diz que os judeus, o reino seria tirado dos judeus e dado a outro povo? Está aqui. Quer dizer, esse povo é Roma, enxertado no lugar dos judeus. Tanto que mais à frente, São Paulo vai dizer, se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Bondade para contigo. Suposto que permaneças fiel a essa bondade, do contrário, também tu serás cortado. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Quem, se não persistir na incredulidade? Os ramos que foram cortados. Continuando. Quem é? Continua. Se tu, cortada da oliveira de natureza selvagem, contra a tua natureza, foste enxertado em boa oliveira, quer dizer, a oliveira selvagem foi cortada, né, se for Roma, digamos assim, foi cortada da oliveira selvagem, quer dizer, que não faz parte da oliveira, né, de Deus, da oliveira natural, ou seja, não fazia parte do reino, foi cortada e enxertada do reino. Quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira, quer dizer, os ramos foram cortados, mas podem ser enxertados de novo. Quem? Agora eu leio 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Quer dizer, São Paulo termina falando da cegueira de Israel. Ele fala dos ramos cortados pela incredulidade e logo em seguida fala da cegueira de Israel. Quer dizer, cegueira de Israel porque Israel não aceitou o Evangelho, não aceitou Cristo como Messias, Jesus Cristo como Messias. Quer dizer, então, os ramos cortados, até pelo contexto a gente vê que os ramos que foram cortados pela incredulidade é o povo de Israel, os judeus, o povo que rejeitou Jesus, né? E é por esse motivo, né, que eles foram tirados, o reino de Deus foi tirado deles, entregue a Roma, foi enxertado no lugar deles, a oliveira selvagem, enxertada no lugar dos ramos cortados, né? E por isso, por Roma ter sido enxertado no lugar de Israel, que a fé romana se tornou uma só fé no mundo inteiro. Né? Como vai dizer São Paulo no início da carta. Carta aos Romanos,
capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Quer dizer, preconizada quer dizer anunciada. No mundo inteiro era anunciada a fé de Roma. A fé cristã que era pregada no mundo inteiro era a fé romana. Por quê? Porque Roma era a sede da igreja. Isso aqui já vai mostrando que Roma é a sede da igreja. Se Roma não fosse a sede de toda a igreja, não faz sentido. Não faz sentido São Paulo dizer que a fé que era anunciada no mundo inteiro era a fé romana. Não é? Outra evidência, ainda na própria Bíblia, de que a igreja era romana, está na carta aos Hebreus. Por quê? Vamos para o finalzinho da carta e vamos ver que essa carta foi enviada da Sé de Roma. Sim. Hebreus capítulo 13, finalzinho da carta. Vamos ler versículos aqui, ó. 19. Não, é o 22 e 23, ó. 23 e 24, perdão, estou confundindo. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele voltar ao nosso tempo, irei com ele ver-vos. Saudai a todos que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. Quem são esses irmãos da Itália? Itália, evidentemente, aqui não é o país Itália, porque não existia o país Itália naquela época. Existia a Península Itálica. Só que mais especificamente aqui seria Roma. Se você abrir Atos capítulo 27, versículos 1 e 2, vai narrar a viagem, o início da viagem de São Paulo para a Itália. Aí se for em Atos 28 e 16, quando narra o fim dessa viagem, vai dizer que São Paulo chegou em Roma. Outra evidência de que essa Itália, que é especificamente Roma, está aqui no versículo 23, foi por isso que eu li, né? Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo foi preso aonde? Em Roma. É só você ler a carta de São Paulo aos Colossenses. Se você ler o primeiro versículo da carta, você vai ver que São Paulo escreve com Timóteo. Né? Paulo e Timóteo, os fiéis de Colossos, mais ou menos assim. Ele escreve junto com Timóteo. Em Colossenses 4,10 ele vai dizer que está escrevendo da prisão. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. Ele escreve da prisão de Roma em companhia de Timóteo. Quer dizer, Timóteo estava preso em Roma com São Paulo. O autor de Hebreus, quando ele diz saber que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, a forma como ele narra dá a entender que a libertação de Timóteo teria acontecido há pouco tempo antes de ele escrever essa carta. Né? E ainda não era de conhecimento geral, e ele estava informando aos destinatários da carta que ele foi posto em liberdade. Quer dizer, dá a entender que o autor de Hebreus testemunhou Timóteo ser libertado. Do jeito que ele narra aqui. Narra como se ele tivesse testemunhado isso. Né? E se Timóteo foi preso em Roma, e o autor de Hebreus testemunhou essa libertação de Timóteo, né? Tanto que ele quis informar na carta, é porque certamente esse autor estava em Roma. Essa carta foi escrita de Roma. E é uma carta escrita de Roma, enviando exortações, inclusive dando ordens. Lê o versículo 17 aqui. Ó. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria, e não a gemer, que isto vos seria funesto. Uma carta enviada da Sé em Roma, dando ordens para cristãos hebreus. Veja, carta aos hebreus, e não aos judeus. Então são cristãos de origem hebraica, digamos assim, de nacionalidade hebraica. Cristãos de nacionalidade israelita. Nasceram na Palestina, nasceram como israelitas. Né? Hebreus aqui não diz respeito à religião. Se fosse contra a religião, seria judeus, mas não, é hebreus. Porque diz respeito à etnia, à nacionalidade, digamos assim, porque nasceram na Palestina, israelitas, né? Da Palestina. Fora da jurisdição de Roma. No entanto, uma carta é enviada para eles da Sé em Roma. Né? No versículo 19, 20. Aqui, ó. Do 19 até o 22, diz assim, ó. Com maior encarecimento, porém, vos rogo que oreis, para que mais depressa vos seja restituído. E o Deus da paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou os mortos, e o grande pastor, ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, queira dispor-vos ao bem, e vos conceder que cumprais a sua vontade, realizando ele próprio em vós o que é agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Rogo-vos, irmãos, que aceiteis de boa mente estas exortações, pois vos escrevi com brevidade. Então o autor de Hebreus ele manda a carta da Sé em Roma. Né? Ele reza para que Deus, né, conceda aos seus destinatários o né, a disposição para cumprir a vontade de Deus, e roga para que os destinatários dessa carta aceitem as exortações que estão sendo mandadas. Peraí,
Como é que uma carta, uma exortação da Sé em Roma é mandada para Jerusalém? Como é que Roma manda uma exortação para Jerusalém, inclusive contendo ordens, como está aqui no versículo 17, né? Sede submissos e obedecer aos que vos guiam, né? Se Roma não era a sede da igreja. Cara, para isso acontecer, Roma era a sede da igreja. Não eram igrejas independentes. Se fosse, não faria sentido. O autor de Hebreus, da Sé em Roma, está mandando uma carta para os hebreus, de fora, evidentemente fora de Roma, fora do território de Roma, não é? Uma carta dando ordens, exortando. Não faria sentido se Roma não fosse a sede da igreja. Se também os cristãos hebreus estivessem sob a jurisdição de Roma. Então eles estavam. Então, está claro aqui, né? A própria Bíblia já temos evidência da primazia romana. Mas vamos para as obras patrísticas. Né? Vou voltar para Santo Inácio de Antioquia. Só que, dessa vez, a carta de Santo Inácio de Antioquia aos romanos. Aqui, ó. Na saudação da carta, ele começa assim, ó, no início da carta. Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai Altíssimo de Jesus Cristo, seu Filho único. A igreja amada e iluminada pela bondade daquele que diz todas as coisas que existem, segundo a fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai, aqueles que física e espiritualmente estão unidos a todos os seus mandamentos, inabalavelmente repletos da graça de Deus, purificados de toda coloração estranha. Eu lhes desejo alegria para em Jesus Cristo, alegria pura em Jesus Cristo, nosso Deus. O que Santo Inácio de Antioquia fala? Primeiro, ele chama Roma de igreja que preside na região dos romanos. Quer dizer, preside é o quê? Chefia, governa. Quer dizer, então está dizendo que a igreja, a comunidade, governa, exerce governo de Roma, da região dos romanos. Preside ao amor. Porta a lei de Cristo. Porta o nome do Pai. Quer dizer, Roma é a igreja que preside. Né? Porta a lei de Cristo e porta o nome do Pai. Eu acho que isso aqui é um claro reconhecimento da primazia de Roma. Né? Ele não falaria isso se não houvesse essa primazia de Roma. Mas vamos para um texto um pouquinho mais antigo. Carta de São Clemente Romano. O quarto Papa da Igreja Católica. Ele morreu lá pelo ano 97 depois de Cristo. Foi Papa ali de 88 e 97. Então, ainda no primeiro século, durante seu pontificado, ele escreveu uma carta, né? Carta aos Coríntios, à comunidade de Corinto. No finalzinho da carta, vou achar aqui, mais adiante. No capítulo 57 diz assim, ó: Vós que lançastes os fundamentos da revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir com arrependimento, dobrando os joelhos de vosso coração. Aprendei a submeter-vos, depondo a soberba e orgulhosa arrogância de vossa língua. É melhor para vos serem encontrados pequenos e dentro do rebanho de Cristo, do que ter aparência de grandeza e ser rejeitados de sua esperança. E no 59 diz assim: Se alguns desobedecem ao que nós lhe dissemos da parte de Deus, saibam eles que estão incorrendo em falta e não poucos perigos. Quer dizer, São Clemente ele viu uma carta, ele é bispo de Roma, ele manda uma carta para a comunidade de Corinto, que não é Roma, é fora de Roma, dando ordens, né? Submetei-vos aos presbíteros, deixai-vos corrigir com arrependimento, ainda ameaçando: se alguns desobedecem ao que nós lhes dissemos da parte de Deus, saibam eles que estão incorrendo em falta e não poucos perigos. Agora, se o bispo de Roma não tinha primazia sobre toda a igreja, inclusive sobre Corinto, como é que ele manda uma carta para Corinto, dando ordens e ameaçando a comunidade? Os cristãos daquela comunidade. Como é que ele faz isso? Se ele não tinha primazia? Não. Se ele faz isso, ele tinha primazia. O bispo de Roma tinha primazia sobre essas comunidades. Né? Esse que mostra a primazia romana, né? Sobre todas as comunidades. Né? Agora, ainda tem mais um texto que eu vou mostrar aqui, né? De Santo Irineu de Leão. Obra Contra as Heresias. No livro 3, capítulo 3. Né? Versos 1 e 2. Santo Irineu vai dizer o seguinte. Ó. Santo Irineu ele nasceu no ano 130 e morreu lá pelo ano 202, mais ou menos, depois de Cristo. Então, isso aqui ele escreveu pelo ano 180.
E é um testemunho muito claro da primazia romana. O que ele diz? Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós, mas eles nunca ensinaram, nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Essa gente que ele fala são os hereges gnósticos, né? Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de a mais ninguém aqueles aos quais confiavam as próprias igrejas. Com efeito, queriam que seus sucessores, aos quais transmitiram a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que se falhassem seria maior calamidade. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitarmos-emos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos, e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem, prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela. Com ela quem? Com a igreja de Roma. Lembra que ele está falando da igreja de Roma aqui. Por causa de sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Cara, o texto é muito claro. Né? De acordo, né? Deve necessariamente estar de acordo com a igreja de Roma. Toda a igreja, os fiéis de todos os lugares, por quê? Porque ela sempre conservou, porque nela sempre foi conservada a tradição que vem dos apóstolos. Quer dizer, a igreja de Roma é a igreja que sempre conservou a tradição apostólica. Por isso, todos os fiéis de todos os lugares têm que estar de acordo com a igreja de Roma. Submissão a Roma. Eu acho que não preciso dizer mais nada, né? Está claro aqui. Santo Irineu afirmando a primazia romana, né? Então, é um texto claro. Cara, então a gente vê que, sim, no texto ali do 1º e 2º século, até na própria Bíblia a gente vê os indícios da primazia romana. Então, a igreja já era romana antes de Constantino. Lógico, ela não tinha um título romano, ela não era chamada de católica romana, porque ela só passou a ser chamada assim depois do cisma do Oriente, né, de 1054, quando surgiu o que hoje a gente conhece como Igreja Católica Ortodoxa, né? Aí passou a ser chamada de católica, a Igreja Católica passou a ser chamada de Igreja Católica Romana para se distinguir da Igreja Católica Ortodoxa. Mas já era romana, bem antes. Roma já era a sede da Igreja desde o início, como eu mostrei aqui. Então a gente vê que essa história de que Constantino fundou a Igreja Católica é simplesmente, como bem disse o professor Jonathan Metz, não tem fundamento nenhum. Não tem nenhum respaldo nas evidências históricas. É uma mentira, uma historinha inventada. A Igreja de Cristo é católica e romana. Né? Então é isso que eu queria mostrar. Eu acho que tá bom, acho que o que eu mostrei aqui já é suficiente. Já está bem claro. A Igreja de Cristo é católica e romana. Essa história que Constantino fundou a Igreja Católica é mentira. Então é isso, né? Se você gostou e quiser mais conteúdo católico, lembra que eu posto aqui no meu canal no YouTube, que na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo, canais católicos, né? Excelentes canais de conteúdo católico. Excelente conteúdo católico de formação, de catequese, de apologética católica, tá aqui, né? Tem o bate-papo católico do Simplista, que de vez em quando aparece aqui no meu canal. Tem o canal do Robson 2.0, Cláudio Campos. Tem o Hora do Macabeus, Apocalipse Preterista. Para quem quiser entender o Apocalipse segundo uma ótica racional, é o melhor canal que tem. Estudo da doutrina católica, Inquisição Online, Formação Católica, Missionário Daniel Silveira e outros. Tá aqui, né, as indicações. Vão lá, se inscrevam, vê lá, se gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve. Estão aqui as indicações. Bom, era isso que eu queria falar hoje, né? Se você gostou, deixe seu like, né? Compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sino das notificações se não tiver ativado. Me segue no Instagram, @MSFCatólica, eu vou deixar o link na descrição, né? Se você ainda não me segue, então me segue lá. E é isso, né? Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei e até a próxima. Fico por aqui, tchau.